Olá, meus irmãos! A melhor maneira de mostrar para uma pessoa que ela pode estar sendo enganada é quando você faz uma pergunta e quando ela responde, você então tem a oportunidade de indagar, de conversar sobre aquilo e numa dessa você acaba trazendo a resposta de uma maneira muito simples e ela compreendendo o que você quer dizer, ela vai perceber que o que ela aprendeu pode ter sido um grande engano a vida toda, né? E é por isso que às vezes ela fica aí nesse estado de tensão o tempo todo, presa na mão de homens. Porque uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas elas não obtêm a resposta das dúvidas que elas têm, justamente para que elas não se libertem de homens que as mantêm como em uma novela, né? Nunca a pessoa chega no final, sempre tem uma dúvida. E aí, é claro, ela fica aguardando que as pessoas respondam essas dúvidas e elas ficam então submissas àqueles que possuem as respostas. É uma pena que muitos aparentam possuir as respostas e até às vezes até respondem, né? Mas é aquele quebra-cabeça, como eu já disse aqui, que a peça nunca se encaixa de maneira plena, né? Você obtém a resposta, mas parece que a resposta não foi respondida ainda, né? Ela só te traz paz uma resposta quando ela se encaixa de maneira perfeita na sua dúvida. E a dúvida que eu quero hoje tentar sanar aqui é a questão dos variados tipos de batismos que existem nos templos religiosos. Eu peguei aqui em um site, para vocês terem uma ideia, os tipos de batismo que existem. Existe o tipo de batismo chamado imersão, que é quando a pessoa ela é imersa por completo na água. É o que a grande maioria das igrejas aí, dos pastores, utilizam. As igrejas pentecostais utilizam esse tipo de batismo, as neopentecostais também, as igrejas batistas, adventistas, né? Mas existem algumas igrejas que não utilizam o batismo por imersão, eles utilizam o batismo por aspersão, que é quando a pessoa ela chuvisca a água ou borrifa na cabeça da pessoa. Então ali ela já considera a pessoa como batizada. Quem pratica muito esse tipo de batismo é a igreja católica, as igrejas luteranas, anglicanas, presbiterianas, congregacionalismo e também as metodistas. Pelo site aqui, também existe o batismo de efusão, é quando a água é derramada sobre a cabeça da pessoa. Já vi também na igreja católica os padres fazendo esse tipo de batismo, não sei se existe outro tipo de igreja que faz. Nesse mesmo site está escrito que o ato de se batizar foi uma ordenança de Cristo. Ele cita aqui Mateus capítulo 28, verso 19 e Marcos capítulo 16, verso 16. O que eu fiz? Eu peguei aqui então esses textos e trouxe aqui para minha tela para eu poder entender o que se estava falando nessas passagens. Eu já citei elas aqui no canal diversas vezes, né? Em Mateus 28, verso 19, é aquela passagem que fala: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que isso é acréscimo. O que me importa saber é se está dentro do contexto como um todo. Está em conformidade com o plano do Pai? Para mim está. Por quê? Porque condiz com o que Paulo fala em Efésios 4, verso 5, que eu vou ler, né? Que inclusive muitas pessoas debatem essa questão de batismo por imersão, né? Elas debatem essa questão se é por imersão, se é por aspersão ou por efusão, justamente porque Paulo fala em Efésios 4, verso 5, que é um só batismo. E aí aquele que faz por efusão, ele fala que essa é a forma correta porque é um só batismo. Os que fazem por aspersão dizem que não, que é por aspersão, porque é um só batismo e esse é o correto. E os que fazem por imersão dizem que não, que é por imersão que é o correto. E eu já participei de escolas bíblicas dominical, onde teve essa discussão e cada um defendia uma coisa. E é claro, eu estava numa escola bíblica dominical da Assembleia de Deus. E na Igreja Assembleia de Deus eles praticam o batismo por imersão. Então ali eles estavam criticando as outras que faziam de outra forma. Mas no fundo, nenhuma dessas formas é a forma correta de se batizar. Todas essas igrejas, infelizmente, estão fermentadas e enganando as pessoas. Na verdade, o batismo ele é mais um meio de manter as pessoas no aprisco do que qualquer outro tipo de coisa. É uma pena que as pessoas não percebem isso. Por quê? Aqui quando o Messias fala em Mateus 28 para ir e batizar, fazer discípulos em todas as nações,
Esse batismo aqui é óbvio que nunca seria o batismo na água que ele está pedindo para os discípulos fazerem, porque João fala no livro de Mateus, no capítulo 3, que o Messias ele batizaria com Espírito Santo, não com água. Ele fala que ele batizava com água, né, para arrependimento, e o Messias batizaria com Espírito Santo. Então, ele nunca pediria para os seus discípulos ir e batizar com água se o Messias não ensinava o batismo das águas, e sim o batismo do Espírito. Esse mesmo que ele deu autoridade depois em Marcos 16 para os seus discípulos terem o mesmo poder que ele tinha, ele deu para os discípulos para expulsar demônios, para pegar nas serpentes, beber bebida mortífera, como ele fala no verso 18 de Marcos 16, e também colocar a mão sobre os enfermos, curar, né? Por que os discípulos iriam fazer isso? Porque estavam cheios do Espírito Santo que estava no Messias e que dava autoridade ao Messias para batizar as pessoas. E ele estava passando essa autoridade para os seus discípulos também fazerem a mesma coisa. E inclusive é nesse capítulo que muitas pessoas aí que defendem o batismo nas águas, essas coisas, eles utilizam falando que ali também foi ordenado que se batizasse as pessoas na água, por isso que precisa se batizar. E ele fala no verso 16 de Marcos 16 sobre batizar, ele fala assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E muitos líderes religiosos, em cursos de teologia, inclusive, eles ensinam nas escolas dominicais que aqui quem crer e for batizado será salvo, está falando do batismo na água. Mas na verdade, como eu já falei, nesse contexto de Marcos 16, ele está dando autoridade para os discípulos para irem, para expulsar demônios. Então aqui ele está dando autoridade a eles para batizarem com o Espírito Santo, assim como o Messias fez com eles, né? Trazendo a verdade pura do Pai, porque é só assim que os demônios seriam expulsos. Não com batismo na água. É só assim que os enfermos seriam curados. Não com batismo na água, mas com a pregação da palavra pura que traria às pessoas a compreensão da verdade. Agora tem um detalhe que eu quero colocar aqui para vocês. Olha só. Muitas pessoas falam que Mateus 28, 19 é acréscimo, né? Mas olha só, Paulo em Efésios 4, no verso 5, voltando aqui em Efésios, para você entender aqui essa questão, Paulo fala assim, ó, que quando a pessoa recebe, né, a verdade, ela compreende que existe um só Senhor. Ou seja, acabam-se os maridos, né? Porque quando fala de Senhor, está falando de marido, aquele que guia a esposa, né? Eu falei já sobre isso aqui em algumas mensagens anteriores, como Paulo fala em Efésios 5, logo depois ele fala que o marido ele é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então quando fala aqui de Senhor, né, um só Senhor, é porque as pessoas não teriam mais outros maridos. Olha só que interessante, o Criador do universo não precisaria mais de que ninguém falasse por ele, porque agora ele é que falaria diretamente com a sua esposa, intimidade. Por isso que o Messias sempre falava, eu e o Pai somos um, e é o tipo de relacionamento que ele veio propor para a humanidade. Por isso que ele falou para a mulher samaritana que tinha 5 maridos. Você agora vai buscar o Pai em espírito e em verdade, vai ser um com ele, não vai precisar mais buscar esses 5 maridos. E assim também, quando ele fala um só Senhor aqui em Efésios 4, Paulo está falando a mesma coisa para o povo. É um só Senhor. Somente a ele agora vocês vão buscar, vão ter ele apenas como guia de vocês, conforme o Messias falou em Mateus 23, né? O Cristo sendo o guia de vocês, tutor, mestre, não mais os homens, acabaram-se os amantes, né? Aí ele vem e fala, uma só fé e um só batismo. Olha que interessante, em Mateus 28 fala que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó. Do Pai, um só Senhor, do Filho, uma só fé, ou seja, a mensagem do Filho é a única mensagem, e do Espírito Santo, que é um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Olha como tudo se encaixa. Então, na verdade, esse um só batismo que Paulo está falando aqui, não é imersão, efusão, nada disso. É o batismo do Espírito Santo, que é único, tornando as pessoas, então, esposas do Criador, que se relacionam com ele em espírito e em verdade, como o Messias propôs para a mulher samaritana, que só assim o Pai aceitaria. Por quê? Porque é um casamento. Não existe intermediários, né? Não existe pessoas que se intrometam no meio. O único intermediário é o Filho. É aquele que veio trazer a fé novamente ao povo, ligar o povo ao Pai pela fé, né? E aí, com isso, nós
nos comunicamos com o Pai através do batismo do Espírito Santo. Você está conseguindo perceber o tamanho do abismo que nós estamos? Olha que interessante, as igrejas todas elas dizem que esse único batismo é o batismo na água. Nenhuma delas diz que esse batismo é o do Espírito. Por que será? Será que elas não querem que as pessoas sejam guiadas pelo Espírito Santo? Porque se assim o for, eles não conseguem mais guiá-las? Eu fico pensando, será que eles entendem isso ou simplesmente foram compartilhando o que aprenderam em seus cursos de teologia? Porque está muito claro nesse vídeo aqui que esse batismo que Paulo falou é o do Espírito, como o próprio João também falou, que o Messias batizaria com o Espírito. O Messias passou esse poder para os seus discípulos em Marcos 16 para também batizar com o Espírito, mas os líderes continuam dizendo que é na água. Aí eles brigam para dizer se é aspersão, se é efusão, se é não sei o quê, quando na verdade nenhum diz que é o batismo do Espírito, que é o único que as pessoas precisam receber. Nenhum outro. Muitos estão fazendo discípulos para si, como bem disse o Messias, que viveriam de sua herança, de fato, porque não trazer a verdade do Pai nunca levará o povo a entrar no reino, e simplesmente ficarão do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. E é por isso que nós estamos vivendo a situação que o planeta está, por causa de homens que, infelizmente, pensam que estão trazendo a verdade, mas estão fermentando as pessoas e dando lavagem para elas comerem, e o pior, na grande maioria das pessoas elas gostam. Forte abraço.